Olá, querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um estudo da lição jovem Mensagens. E sem enrolação, vamos falar sobre a Semana da Criação em dias literais. Eu trouxe para vocês um complemento hoje, que era para eu ter trazido ontem, mas só que, gente, se vocês perceberam, inclusive, que eu falei que tipo de roupa as pessoas deveriam comer, gente, eu estava extremamente cansada e já era mais de 11 horas da noite, que foi o tempo que eu consegui parar para gravar o vídeo de segunda-feira. Então, relevem. Aí eu acabei esquecendo de trazer. Esse é um estudo aprofundado para universitários que foi lançado pelo Ministério Jovem. A segunda edição dele foi em 2014, com temas, assim, maravilhosamente relevantes para universitário que está envolvido em diversas teorias que são contrárias, que são doutrinas, que são teorias diabólicas que querem colocar na nossa mente que Deus não é criador. Tudo isso que a gente está estudando aqui nessa lição, especificamente nesses dias, falando sobre Deus como criador, sobre Deus como legislador, sobre nosso mantenedor, aquele que criou o universo e sustenta o universo, que não largou o universo à toa. Então, esse é um estudo aprofundado. Assim, ele foi elaborado pelo pastor Michelson Borges, que contou com alguns outros colaboradores. Tem muito. Quem segue, quem conhece o pastor Michelson Borges, quem acompanha o canal dele no YouTube, começa a ler e já encontra as digitais dele aqui nesse estudo. É maravilhoso. E olha só, por exemplo, alguns dos temas para você perceber como isso aqui é para universitário mesmo. Quem se importa com a cosmovisão? Existe verdade absoluta? É um Deus, deuses ou imaginação? Quem precisa de certo ou errado? Eu creio, logo penso. Bíblia, o livro mais perigoso de todas as épocas. E enfim, vem falando sobre várias coisas. Tem um que fala assim, quem é Jesus e por que isso importa? Então, é um estudo bem aprofundado, com muito referencial teórico bom, sabe, de filosofia, muito bom mesmo. Ele vai trazer aqui diversos pensamentos de ateus, de filósofos, de físicos, e vem trazer também a teologia, né, como a verdade, a Bíblia como a verdade. E ontem a gente falou sobre relativismo, e tem um capítulo aqui que é só sobre essa questão do relativismo, e isso me fez pensar que eu preciso gravar um vídeo à parte, já que eu não trouxe esse complemento ontem, mas para o complemento de hoje, eu trouxe aqui para vocês esse livro, e uma parte aqui que vai falar sobre essa questão da criação, né, se existe mesmo Deus e tudo mais. Se existe não, né, eu creio que existe, mas a incógnita que fica aí para muitas pessoas é se existe ou não, se foi ele que criou ou não, se esse design inteligente existe mesmo ou não, tá? Então, primeiro a gente vem aqui para nossa lição, que vai falar sobre o relato bíblico da criação, que a gente vê em Salmo, que a gente vê no próprio Gênesis, que a gente vê em Hebreus, que diz que Deus criou todas as coisas e aconteceram. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Por que a lição vem trazendo isso aqui? Porque o relato do Gênesis, o relato da criação em 6 dias literais de 24 horas, deixa muito claro, não deixa espaço nenhum para simbolismo. E aqui, na lição, e eu fui fazer outras pesquisas além para trazer complemento aqui para vocês, existe uma tentativa de destruir essa singularidade da criação bíblica, né, verdadeira, harmonizando a criação divina com a existência de que a Terra tem bilhões de anos. E aí eu fui pesquisar, fui encontrar pessoas que estudam sobre isso, e que inclusive isso são conceitos evolucionistas, tá? É uma mistura aí de verdade com mentira. Eu anotei o nome, né? Pode ser chamado de evoluteísmo ou teoevolucionismo. E na semana passada, como eu comentei com vocês, o evolucionismo teísta. Então, eu assisti uma explicação de um hebraísta, que é o pastor Sérgio Monteiro, hebraísta porque ele é especialista na cultura judaica, no hebraico, defendeu um doutorado em Bíblia hebraica, então ele conhece muito sobre o pensamento hebreu, o pensamento judaico, que foi a língua original que foi escrita no Antigo Testamento. Então ele vem trazer aqui diversos pontos claros para mostrar pra gente que não existe espaço para esse simbolismo que querem colocar na criação, no Gênesis. Dizer que existiram longos períodos de espaço e que a criação da Terra foi por longas eras, não foram 6 dias literais, tá? Essa teoria de longos períodos, ela vai tirar inclusive o sentido do sábado. Porque se o sábado não foi criado, se a Terra não foi criada em 6 dias literais, e o sábado colocado ali para coroar como uma celebração da criação de 6 dias literais, a criação foi um longo período de várias eras e de várias eras. Qual o significado do sábado? Qual o sentido do sábado? Por que Deus teria dado o sábado como um período de descanso para depois de um trabalho de 6 dias literais você poder parar 24 horas? Então, essa teoria, ela joga por terra o sábado. E ela joga por terra não só o sábado, eu vou trazer aqui para vocês
Uma outra demonstração aqui que o pastor Michelson Borges, que é um teólogo que estuda muito sobre essa questão do criacionismo há muitos anos, quando eu era nova, ele já estudava sobre isso. Então, assim, eu vou trazer para vocês algumas dessas questões. Aí, a lição, ela vem trazer aqui uma questão da palavra hebraica, né? A palavra hebraica traduzida como dia em Gênesis 1 é Yom. E aí, eu fui pesquisar, estudando sobre isso. A palavra Yom aparece cerca de 2.200 vezes na Bíblia hebraica, tá? Quem trouxe essa informação foi o hebraísta pastor Michelson Borges. Pastor Sérgio Monteiro, perdão. E ele diz que todas as vezes, nessas mais de cerca de 2.200 vezes que a palavra Yom aparece na Bíblia hebraica, é mostrando a literalidade de um dia de 24 horas. E a literalidade da criação de 6 dias está presente em cada aspecto da criação. Quando Deus cria os animais, quando Deus cria a água, tudo é literal. A água não era simbólica. Gente, lembra, quem escreveu Gênesis foi Moisés, inspirado pelo Espírito Santo. Então, não tem lógica, não existe espaço para um simbolismo aí. O livro que tem símbolo é Daniel e Apocalipse. Gênesis não tem símbolo nenhum aqui. E olhe que no Apocalipse, quando vai falar sobre as 3 mensagens angélicas, vai reportar a gente ao Gênesis e ao Êxodo, falando que nós devemos adorar. A primeira mensagem angélica vai dizer o quê? Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é vindoura do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ele fez. A gente consegue ver. É tangível, é palpável. Moisés, quando foi falar que Deus criou todas as coisas, não era um símbolo. Ele não estava dizendo que Deus criou uma água simbólica, que os animais foram simbólicos. É tudo literal. Caso contrário, não teria lógica de Apocalipse 21 e 22 falar sobre o novo céu e a nova terra. Não teria necessidade de Deus recriar se a criação fosse simbólica. Se fosse um mito, como algumas religiões defendem que a criação de Adão e Eva e o relato da criação da terra é mito. Então, qual seria a lógica de, no final, lá no Apocalipse, João escrever e vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram? Por que Deus recriaria a terra se a criação dela fosse um mito? Gente, você consegue entender que não tem lógica? Que não tem espaço pra gente enfiar uma teoria dessa? Não tem lógica não, gente. Pelo amor de Deus. E aí, além dele falar dessa questão da literalidade, ele vai dizer que o mandamento do sábado mostra claramente. Gente, quando você vai para Êxodo, é claro, é óbvio. Olha aqui, Êxodo, abre a Bíblia aí, pelo amor de Deus. Se você não tá com Bíblia, toma vergonha. Não pode vir estudar lição sem Bíblia não, viu? Se você é recém-chegado no canal, já aprende logo. Você só vem pra cá depois que você estuda a sua Bíblia. Êxodo capítulo 20, dentro do versículo 8, dentro do capítulo 20, não tem versículo 8 nenhum, capítulo 8 nenhum, capítulo 20, versículo 11. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Claramente, o Êxodo, quando Moisés escreve, ele diz, porque em 6 dias o Senhor fez a terra. Deus fez tudo em 6 dias. Aquele mesmo que escreveu o Êxodo foi quem escreveu o Gênesis, os 6 dias literais. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, apareça, isso apareceu. Deus disse, apareça, isso apareceu. Não tem espaço para entre uma coisa e outra ter longas eras de milhões de anos. O único espaço que você vê aqui no Gênesis, o único espaço é assim. E foi tarde de manhã, houve tarde de manhã, primeiro dia. Houve tarde de manhã, segundo dia. O único espaço aí é a transição do pôr do quando o dia acaba, o sol vai embora, o dia acaba e a noite chega. Tem lógica, entendeu? Foi tarde de manhã, primeiro dia, tarde de manhã. É o único intervalo que você vê aqui, gente. Você não consegue ver intervalo de milhões de eras, de milhões de anos, não. Não existe isso. E aí, tem uma questão que a gente consegue perceber no mundo evangélico de hoje, as pessoas não aceitarem o sábado como um dia santo e santificarem o domingo e colocam a premissa de que o domingo deve ser adorado porque Jesus ressuscitou. Então a gente precisa celebrar a ressurreição de Jesus. E essas mesmas pessoas parece que nunca leram Romanos. Vamos lá para Romanos capítulo 6. Vamos lá. Romanos capítulo 6. Versículo 3, 4, 5, 6 e 7. Dos versículos 3 a 7. Olha o que está escrito aqui. Paulo mostrando claramente qual é a celebração que acontece, biblicamente fundamentada, para que a gente celebre a ressurreição de Jesus. Existe uma cerimônia que celebra a ressurreição de Jesus. E não é a guarda do domingo. Olha só. Romanos capítulo 6, começando aqui no versículo 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida.
Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. E sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Olha aqui Paulo deixando muito claro qual é a cerimônia que faz com que a gente remeta, com que a gente rememore a ressurreição de Cristo. A celebração da ressurreição, ela é feita na cerimônia do batismo. Se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, a cerimônia batismal é, biblicamente, o fundamento de celebração da ressurreição de Cristo. Você não vai encontrar em lugar nenhum aqui no Novo Testamento, nem nas palavras de Jesus, ele dando ênfase para que o domingo seja um dia de guarda, um dia santo, porque ele ressuscitou no domingo. Em nenhum momento você vai encontrar aqui nem o próprio Jesus, nem nenhum discípulo falar isso. Primeiro, que se Jesus não falou, a gente já não precisa buscar nenhum discípulo falando, né? Então, a cerimônia batismal, a cerimônia do batismo correto, o batismo por imersão, da forma que Jesus foi batizado, é a celebração da ressurreição de Cristo. Porque quando você é submerso na água, você é sepultado. O velho homem é sepultado. Você morre para a vida velha e quando você levanta de dentro da água, você é mergulhado na água. Quando você levanta, você ressurge. Aí o símbolo tá aí. Você ressurge para uma nova vida. Então, aqueles que são batizados, eles são sepultados e são ressuscitados, simbolicamente, da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou. Então, não existe fundamento para guardar o domingo, dizendo que não, a gente guarda o domingo é um dia santo porque Jesus ressuscitou. Não, a cerimônia de celebração para a ressurreição de Cristo é o batismo, não é a guarda do domingo. Ficou claro? Se não ficou claro, volta o vídeo e escuta de novo. Então, esse versículo joga por terra a ideia de que a gente deve guardar o domingo ao invés do sábado. O sábado celebra a semana da criação, a semana de 6 dias literais. Não tem lógica você refutar que o mundo não foi criado, a terra não foi criada em 6 dias, tudo que existe foi criado em 6 dias. Não existe essa ideia de você refutar isso e guardar o domingo. Porque a semana da criação, ela é coroada com o sábado. O sábado foi colocado ali na criação como um descanso para o homem que iria ali passar um tempo trabalhando. E não era descanso por causa o descanso que a gente tem hoje. O descanso que a gente tem hoje, porque a gente trabalha, porque a gente se cansa por causa da fadiga. Era um descanso num momento em que o homem ia parar com as suas atividades comuns e se dedicar apenas à contemplação de Jesus, à contemplação da natureza, a conversar com o Criador. Porque vocês se lembram que Adão e Eva recebiam a visita constante de Jesus no Jardim do Éden. Depois do pecado é que entrou a fadiga, o cansaço não existia isso antes do pecado. É consequência do pecado. O cansaço, a dor física, a fadiga, isso é consequência do pecado. E ficou ficou mais evidente ainda a necessidade de um período que nós precisamos de descanso. A ciência já mostra que o ser humano necessita de 24 horas de descanso para para recarregar as energias que são gastas durante toda a semana. A ciência vem defendendo atualmente aquilo que a Bíblia já dizia. Em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, ao 7º dia ele descansou. O sábado foi dado, e lá em Marcos, Jesus vai falar, porque o sábado foi feito por causa do homem. Não foi o homem que foi feito por causa do sábado. Então Deus é Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem, como um presente. Era aquele momento em que Adão e Eva eles se deleitavam na presença de Jesus. E hoje, como adventistas do 7º dia, a gente compreende que é aquele momento para a gente parar todas as nossas atividades, deixar de buscar os nossos próprios interesses e estarmos reunidos com irmãos na casa do Senhor, ou fazendo algum trabalho missionário, algum trabalho voluntário, fazendo uma visita a uma pessoa que está doente, indo a hospitais, indo a orfanatos, levando a palavra de Deus para outras pessoas. O sábado é esse dia que é dedicado exclusivamente ao fazer o bem ao próximo, honrando a Deus. Então, você entende aí que esses conceitos de evoluteísmo não encontram espaço na Bíblia, não tem lógica, tá? Isso que o diabo quer fazer é tirar a singularidade da palavra de Deus como relato fiel, literal. E eu vou deixar aqui para vocês, na descrição do vídeo, um vídeo do pastor Michelson Borges explicando aí como é... Gente, eu vou usar uma palavra pesada, mas é porque chega a ser ridículo. Desculpa se você é um jovem
cristão adventista do sétimo dia. Aliás, eu não vou pedir desculpa não, porque você devia ter vergonha na cara se você é adepto dessas teorias. Eu não vou pedir desculpa não. Não vou pedir desculpa. Eu ia dizer que me desculpe se você pensa desse jeito, mas eu não vou pedir desculpa porque é uma falta de vergonha. Você, como jovem cristão adventista do sétimo dia, cogitar a possibilidade de pensar nessas ideias revoluteístas. É uma falta de vergonha. Porque se você está pensando nisso é porque você não está estudando a Bíblia e não está encontrando as verdades bíblicas como elas são. Então não vou pedir desculpa não. Eu espero que nenhum dos jovens cristãos que estejam me acompanhando tenham essas ideias revoluteístas, tá? Mas se tem, é momento de você se converter. E aí o que acontece? Eu vou deixar um vídeo dele aqui na descrição, que ele vai mostrar o contraste entre o relato da criação como sendo literal e o relato da criação como sendo simbólico. Eu vou deixar uma imagem aqui pra vocês, um pedacinho, só pra vocês terem uma noção. Ele faz um design assim no preze da linha do tempo, mostrando ali a criação como dias literais. E o porquê que eu disse pra vocês logo no início do vídeo, que essa questão do evoluteísmo não joga por terra apenas o sábado, a verdade do sábado. Ela joga por terra também a origem do pecado, a necessidade de um salvador, as 3 mensagens angélicas e a recriação da terra. Ela joga tudo isso por terra. Essas teorias evoluteístas, joga tudo isso por terra. Porque pense, se a semana da criação, se a criação não foi literal, foi tudo um símbolo, Adão e Eva também não pecaram, e se eles não pecaram, a morte não é a consequência do pecado, e por isso Jesus não teria necessidade de ter vindo, a gente não teria necessidade de pregar as 3 mensagens angélicas, porque não vai haver juízo e a terra não vai ser recriada. Você compreende quão perigoso é pensar dessa forma? Olha quanto tempo a gente está passando só estudando a primeira mensagem angélica. E essas teorias evoluteístas, elas jogam por terra a criação, jogam por terra a necessidade de um salvador, porque se a criação não existiu, foi um símbolo, também não tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, também Adão e Eva não pecaram, também eles não deveriam morrer, também para resolver todo esse problema aí, não haveria o plano da salvação, Jesus não precisaria ter vindo, aí ele não teria ressuscitado, e a gente não precisaria pregar, o juízo também não teria lógica, e a recriação do novo céu e nova terra também não teria lógica. Você consegue entender? Que não é simplesmente o sábado, é tudo. Tudo que envolve Deus como criador, mantenedor, legislador, nosso advogado, nosso redentor. Entende? Essas ideias, elas jogam tudo por terra. Porque se você pra pensar que no início, se tudo foi um símbolo, não tem lógica do final. Não tem lógica. É aquilo que a gente conversou na lição, se não foi na semana passada, ou se foi na semana retrasada, que eu comentei com vocês. Aquele que anula a sua origem, também anula o final de todas as coisas. Porque se você não sabe de onde você veio, qual é a lógica de você estar vivendo nesse mundo buscando alguma coisa para você saber para onde é que você vai? Não tem lógica. Quem nega a origem de Deus como Criador, nega também Jesus como nosso Redentor e como aquele que vai recriar céus e terra. Entende? Não tem lógica, gente. Não tem lógica. É tipo um livro que... Tem um livro... Deixa eu ver como é o nome do livro aqui. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu não tô encontrando aqui agora o nome do autor. Deixa eu ver... São 2 autores, né? Norman Geisler e Frank Turek. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Eles escreveram um livro, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Inclusive, eu tô para comprar esse livro. É um livro recente, Editora Vida, 2006. É tipo isso, gente. Não tem muita lógica. Você tem que ter, assim, É muito forte essa questão de você conseguir refutar e você colocar na sua mente que não é verdade, que tudo isso foi literal, que tem que ter muita fé, realmente, pra não acreditar nessas coisas. Mas sabe qual é o perigo maior, gente? Não é nem a questão de não acreditar nessas coisas. É acreditar em parte numa coisa e em parte em outra. É essa mistura, é essa meia-verdade, é esse relativismo, sabe? Aquilo que a gente comentou ontem. É essa mistura que Satanás faz da mentira com a verdade, e aí você crê um pouco na verdade, crê um pouco na mentira, aí você começa a relativizar e não, na verdade não é bem assim. Não, mas a semana da criação não foi bem assim, como tá dizendo literal. Não, eu acho que a Terra tem bilhões de anos. Isso deve ter sido um processo evolutivo de eras e eras. É isso que Satanás quer colocar na tua mente, jovem cristão. E esse estudo aqui para universitários, gente, ele é forte, viu? Então deixa eu trazer aqui o complemento para vocês. Antes que esse vídeo já fique grande demais, que é o natural desse canal, é um vídeo grande. A surpresa vai ser quando vier nesse canal um vídeo pequeno. Então vamos lá. Tem um filósofo chamado... Meu Deus, cadê o nome dele? Anthony Flew. E ele era um ateu.
o mais famoso ateu da época dele, inclusive, um ateu decidido, ele é inglês, e ele se tornou o maior filósofo ateu do século XX. E aí ele teve um ensaio, ele fez um ensaio chamado Teologia e Falsificação, que se tornou um clássico, e aí ele passou mais de 50 anos da vida dele defendendo o ateísmo. E aí ele publicou um livro, deixa eu ver aqui qual foi aqui o ano de publicação do livro. 2008, editora Ed Ouro. O nome do livro é Um Ateu Garante, Deus Existe. E aí, na primeira parte do livro, ele vai contar como ele chegou a negar a existência de Deus se tornando ateu. E na segunda parte da obra, ele vai mostrar todos os argumentos que fizeram ele ser convencido da existência do Criador. E tem na página 144, ele diz assim: a minha jornada para a descoberta do divino tem sido até aqui uma peregrinação da razão. Eu segui o argumento até onde ele me levou. E ele me levou a aceitar a existência de um ser autoexistente, imutável, imaterial, onipotente e onisciente. Gente, essa declaração é linda! É lindo isso aqui. Ele disse que ele seguiu o argumento, que ele foi em busca do divino através da razão. E o argumento da razão levou ele a entender e a aceitar que existe um ser autoexistente, imutável, imaterial, onipotente e onisciente. Gente, isso são características do nosso Deus Criador. E aí, eu venho trazer mais um pouquinho do que ele fala aqui, que para ele e outros cientistas é possível chegar à conclusão de que Deus existe através da revelação natural, que é o universo, a natureza, a criação. As digitais espalhadas na natureza apontam para as mãos do grande designer cósmico, cujos atributos invisíveis podem ser detectados por meio de todas as coisas que foram criadas. A criação do universo aponta para o Criador e consiste num dos mais conhecidos argumentos para a existência dele. Esse é um argumento chamado de cosmológico e pode ser expresso da seguinte forma. Isso é o que Anthony Flew e outros cientistas que acreditam em Deus como Criador dizem. Olha só, primeira parte do argumento. Tudo o que teve um começo teve uma causa. Segundo, o universo teve um começo. Terceiro, o universo teve uma causa. E aí, quando o Michelson Borges ele vai trazer aqui a questão da teoria do Big Bang e tudo mais, eu não vou ficar dando spoiler porque você precisa adquirir esse material. Eu não sei assim, como foi um estudo disponibilizado para universitários, eu não sei se ele está disponível à venda, tá? Mas eu vou dar um jeito de procurar, eu vou ver se tem PDF, se tiver eu vou trazer aqui para vocês. E aí ele vem falar sobre a questão da teoria mais aceita da origem do universo, que é a teoria do Big Bang e tudo mais. E ele vem falar aqui sobre também a entropia. E eu me lembro que na lição Jovem Fidelidade, a gente estudou sobre essa questão da entropia, que é basicamente a tendência da desorganização de todos os sistemas, a tendência que os sistemas têm a se desorganizarem. E aí ele vem perguntando aqui, de onde é que veio a ordem original? Será que uma explosão poderia causar a ordem? E se temos ordem, o universo não pode ser... Ah, ele vem falar aqui, ó. Se ainda temos alguma ordem, assim como temos energia utilizável, o universo não pode ser eterno, ou seja, bilhões e bilhões e bilhões de eras de anos. Porque, se ele fosse assim, a gente teria alcançado a completa desordem, que é o aumento da entropia. Então, o físico britânico Stephen Hawking escreveu que no tempo real, o universo tem um início. Então, ele não é eterno. Então, ele não está lá milhões de eras e eras e eras, porque muitos ateus e muitos filósofos e muitos físicos defendem essa questão que a lição vem trazendo aqui, de que não existiu uma criação, que tudo foi, que já existia, que, né? Primeiro, eles vão falar que a criação não foi algo literal, e outros vão defender que não teve um início, mas que quando o mundo surgiu, ele já era, quando surgiu ali a Terra e tal, já era algo eterno, que há milhões e milhões e milhões de eras já existia. E aí depois só foi se organizando ali, depois de uma explosão. Agora pense, se explosão, se você já viu algum lugar que sofreu explosão, tem alguma coisa no lugar. E aí você olha para esse universo hoje e você diz, ah não, explodiu e ficou assim. Aí começou a evoluir e ficou assim. Ah, pelo amor de Deus. Aí ele vai falar sobre... Não havia mundo natural ou leis naturais antes do surgimento do universo. Uma vez que a causa não pode vir depois do efeito, as forças naturais não foram responsáveis pela origem do universo. Portanto, deve haver alguma coisa acima da natureza para realizar o trabalho. Isso é o que significa a palavra sobrenatural. Sobrenatural, acima do que é natural. A conclusão que podemos chegar é que o universo foi causado por alguma coisa externa ao tempo, ao espaço e à matéria. Portanto, uma causa eterna. E a palavra causa aqui está escrito com letra maiúscula, claramente se referindo a Deus. O universo foi causado por algo externo ao tempo, ao espaço e à matéria. Quem, gente, pode ser externo ao tempo, ao espaço e à matéria? Só não pode ser eu nem você, porque a gente é criatura. É só um Deus maravilhoso, criador, poderoso, que pode ser externo ao tempo, ao espaço e à matéria.
uma causa primeira não causada, uma causa eterna. Como o universo apresenta lógica e funciona de acordo com leis reguladas, concluímos também que essa causa, com letra maiúscula, tem que ser muito inteligente. E essa conclusão de que existe uma causa acima de todas as outras, de que Deus é criador, não está baseada apenas em religiões teístas, que aceitam Deus como criador. Ela está baseada na razão, gente. Ela está baseada nas evidências. Não tem lógica você pensar que a causa veio depois do efeito. Não tem lógica. Enfim, esse estudo é maravilhoso. E eu falei pra vocês sobre essa questão do relativismo, porque aqui vai trazer um capítulo específico sobre essa questão do relativismo, então talvez eu faça um vídeo à parte pra gente conversar mais sobre isso, porque vai estar dentro da lição aí, tá bom? Então é isso, gente. Foi esse o vídeo de hoje. Esse estudo para universitários é maravilhoso. Vixe, peraí que eu saí da página. E aí, eu quero deixar só o último textinho aqui, ó. Ao atacar o sábado, Satanás está desafiando o próprio âmago da autoridade de Deus. E o que poderia ser mais eficaz para destruir o memorial da criação do que negar a realidade dessa criação em 6 dias? Não existe algo mais eficaz para destruir o sábado como memorial da criação do que negar que a criação foi literal em 6 dias. Então, existem muitas religiões, muitos cristãos que estão ignorando o dia de sábado. Então, imagina esse cenário para o engano final que vai acontecer. E você sabe que o sábado vai ser um ponto de controvérsia, né? Então é isso, amados. 6 dias literais, cremos assim. É assim, a palavra diz assim. A verdade absoluta é essa, porque a Bíblia diz que é assim, tá? E é isso aí, acabou a lição. Amanhã, quarta-feira, momento hipertexto, não tem lição. Quinta-feira, eu vou comentar na sexta, no nosso resumão de sempre, tá? Então é isso aí, compartilha esse vídeo com a tua classe. Que Deus te abençoe. Tchau!